Para a gente começar esse conteúdo de hoje, provavelmente você já me conhece, mas para quem não me conhece, eu preciso contar um pouco da minha breve história dentro do mercado digital, porque ela faz conexão com o que eu vou passar para vocês, que são 7 pontos principais que me fizeram ficar rico aqui antes dos 30 anos. Então fica aí até o final, porque até eu chegar nos 7 pontos principais, eu preciso que você entenda um pouco do que me levou a entender esses 7 pontos e aplicar e executar eles na minha vida para eu ter a mudança financeira que eu buscava lá atrás. Já comentaram aqui, né? Para quem não sabe, eu sou Sanchão, mas meu nome é Victor. Sanchão existe de 5 anos para cá, foi quando eu entrei no mercado digital. Meu nome é Victor, então de 5 anos para trás eu preciso que você entenda quem era o Sanchão. Eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos com o meu pai. Eu trabalhava, o meu primeiro emprego com ele foi em uma quitanda, vendendo frutas e verduras numa esquina de uma casa de fogos. Sabe fogos de artifício que vendem para Natal, Ano Novo? Então, tinha uma casa de fogos ali numa avenida chamada Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, onde eu morava. E nessa esquina meu pai colocava 3 caixotes, um eu sentava, os outros 2 era para expor ali as mercadorias. Coentro, alface, tomate, o que você sabe que vende nas quitandas e nos sacolões aí da vida. E aí com 11, 12 anos, o meu pai, a gente saía de casa cedinho, né? Eu estudava à tarde, eu entrava na escola, sei lá, tipo 1 hora, se eu não me engano, eu entrava 1 hora da tarde. E durante o período da manhã, a gente saía de casa às 5 da manhã, ia para o Ceasa comprar fruta, verdura, legume. Na volta do Ceasa, ele me deixava nessa quitanda, na esquina, era uma rua, não era uma quitanda, né? Era na rua mesmo ali com o caixote, colocava as coisas e eu vendia. Então, desde os meus 11, 12 anos, eu aprendi a lidar com dinheiro. Eu já sabia dar troco, eu pegava a grana na mão, já sabia fazer aquilo. E eu lembro que a galera da escola passava, às vezes, e me via vendendo fruta e verdura, e na escola me zoavam, né? Falava lá o menino que vende cenoura, que não sei o que e tal, não sei o que. Meu, cara, tipo, pra eles aquilo era uma vergonha. Mas eu já estava trabalhando e construindo ali o que eu seria hoje, tá? E aí eu saí da quitanda com 11, 12 anos e fui trabalhar depois como office boy pro meu pai também. Sempre trabalhando nos negócios que meu pai empreendia. E aí fui trabalhar com meu pai na área de plano de saúde. E aí ele vendia plano de saúde, eu era office boy, eu pegava todos os contratos, levava lá no Anhangabaú, ali no centro de São Paulo, fazia as entregas de contrato. Então, assim, o que eu quero dizer com isso lá atrás? Eu sempre trabalhei com vendas. Ó, entenda o seguinte, vendas é o que vai te deixar rico. Não importa o que você faz hoje, quer acelerar o processo de ganhar dinheiro, trabalhe com vendas. Não importa o que você está vendendo, é o que vai te deixar rico. E eu sempre trabalhei com vendas. Então eu saí da quitanda, fui para office boy, só que como office boy eu ainda fazia atendimentos para o meu pai de vender plano de saúde. Então ele tinha um escritório assim, era uma mesa na calçada de uma loja ali na Inocêncio Seráfico, era uma loja de telefonia celular. Ele montava aquela mesa na frente da loja e eu ficava ali ajudando ele, atendendo os clientes, fazendo a venda de plano de saúde. E aí, depois do plano de saúde, ele abriu loja de telefonia, assistência técnica para mim. Abrimos 2 lojas na época, eu tinha, sei lá, uns 17 anos. 2 lojas de celular, mas aí as 2 lojas quebraram, faliram, e aí eu entrei para o mercado CLT. Foi então que eu conheci o que talvez a maioria de vocês hoje faz. Talvez você hoje esteja CLT e eu passei por essa realidade. Quando eu fui CLT, no meu primeiro emprego, que foi como atendente de call center, na Mil Saúde, aqui de Alphaville, eu ganhava, sei lá, uns 500 e poucos reais. Trabalhava 6 horas por dia, ganhava 500 e poucos reais para atender o povo. E aí, como CLT, nessa empresa, eu acredito que eu tenha trabalhado, sei lá, uns 45 dias, 2 meses no máximo. E fui demitido? Não. Nessa empresa não fui demitido, eu pedi as contas. Pedi as contas e dessa empresa da Mil, eu fui trabalhar na B2W, que era um CD de distribuição que provavelmente já comprou algum produto da Americanas, né? Da Americanas.com. E na B2W eu trabalhei como fiscal de prevenção. Eu cuidava ali do patrimônio da galera. Eu tinha que ficar olhando se ninguém avariava nenhum tipo de produto que provavelmente sairia para entrega porque foi comprado online. Nesse trabalho, eu ganhava R$ 740 em média, tá? E aí trabalhei, se eu não me engano, mais uns 3 meses, 4 meses nessa empresa e fui mandado embora. Fui mandado embora porque durante uma semana eu faltei, sem justificativa. Simplesmente desanimei, falei, não tô afim de trabalhar, fiquei uma semana em casa. E aí, quando eu fui trabalhar, uma semana depois, bum, fui desligado.
Saí da B2W, fui procurar emprego e encontrei um emprego numa loja de shopping, ali no Shopping Granja Viana, ali em Cotia, para trabalhar na Claro SA, empresa de telefonia. Eu vendia ali planos da Claro, trabalhava de domingo, praticamente domingo a domingo, porque era 6 por 1 a escala, tinha uma folga por semana, mas por ser em shopping, dificilmente você folga no final de semana, né? É sempre trabalhando e folgando uma vez na semana. E nessa loja eu ganhava 1.200 e poucos reais de salário. Acho que foi a empresa que eu trabalhei mais tempo, que foi uns 6 meses. Só que o que é interessante vocês saberem desse tempo que eu tenho de carteira registrada, por exemplo, é que você que está aí do outro lado, que nasceu para empreender, você não vai aceitar vender a sua hora e o seu tempo no sonho dos outros. Eu desde cedo entendi que trabalhando para os outros, eu estava construindo algo grande, mais grande, para o dono do negócio que eu trabalhava. E quando eu vendo a minha hora, os meus sonhos vão ficando para trás. E aí eu nunca consegui me adaptar a esse negócio de CLT. Foi aí que depois desse último trabalho como CLT, que foi na loja da Claro, eu decidi arriscar empreender. Isso foi, sei lá, meados de 2016. Eu virei corretor de imóveis. Corretor de imóveis é uma forma de empreender, porque você não tem salário, automaticamente você ganha do que você vende, ou você ganha do seu trabalho, você precisa se dedicar a empreender para poder colher os frutos. E por quê? Ah, mas só o fato de não ganhar salário já é empreender? Sim. Por quê? Porque você se expõe ao risco. Sempre que você se expõe ao risco, você está empreendendo. Então, como corretor de imóveis, eu construí o meu salário. Nos meus primeiros 2 anos de corretor de imóveis, eu tive uma renda até que razoável, uma renda boa. Os primeiros 2 anos não. No primeiro ano eu já consegui ganhar um dinheiro legal. Eu fui trabalhar num empreendimento ali em Carapicuíba que chamava Residencial Europa. Foi o primeiro empreendimento que eu fiz. E aí, trabalhando nesse empreendimento, eu lembro que eu estava passeando no centro de São Paulo com a minha esposa uma vez, e eu lembro do gerente do plantão me ligando. Eu estava passeando no centro de São Paulo comprando algumas coisas, e o gerente do plantão me ligando falando assim, Vitor, seguinte, a sua cliente YX, não lembro o nome dela, acabou de vir aqui agora no plantão, assinou o contrato dela, já deixou o cheque da sua comissão. Então, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, caraca, eu tô gastando dinheiro, a cliente entrou no plantão, fez uma compra sem eu estar lá, eu já tinha atendido ela, o gerente assinou o contrato para mim, meu cheque tá lá para mim retirar. Eu achei isso fantástico. E aí, assumi aquela profissão de corretor de imóveis, que foi onde eu trabalhei ali por mais ou menos uns 4 anos. E como eu comecei a ganhar dinheiro nessa época, como corretor de imóveis, eu decidi arriscar a realizar um grande sonho que a maioria de vocês e a maioria dos brasileiros tem. Que sonho é esse? Comprar o imóvel próprio. Eu, com renda, ganhava ali meus 5, 6, às vezes 10 mil reais por mês fazendo as minhas vendas nos plantões de vendas. Falei para minha esposa, bom, a gente já está com renda, é difícil o mês que a gente não vende nada, bora arriscar, vamos investir aqui no imóvel, conquistar o que é nosso. E aí o que a gente fez? Investiu no primeiro carro e investimos na primeira casa. O meu primeiro carro, um Fiat Palio Economy 1.0. 4 portas, queixo duro, porque não era direção hidráulica, e tinha ar, trava, só não tinha direção. E aí compramos esse carro e fomos atrás de um imóvel. E aí a gente alugou o imóvel primeiro, que foi o imóvel da Milene e do Fernando na época. Alugamos um imóvel ali em Cotia, dentro de um condomínio que chamava Parque Real. Ficava na estrada do Morro Grande, número 2033. Ó, você vê que a memória do pai grava as coisas. E é bom que você comece a gravar todos os perrengues que você passa na sua vida, para você lembrar das suas vitórias e conseguir brindar por isso lá na frente. E aí a gente comprou esse imóvel dentro do condomínio, chamava Parque Real, Rua 2, Casa 475. Compramos esse imóvel financiado, pagamos na época, sei lá, 200 e poucos mil reais. A gente foi morar de aluguel no imóvel primeiro, moramos assim durante uns 6 meses de aluguel, o imóvel estava à venda, conseguimos negociar com a pessoa e compramos essa casa. E aí nós tínhamos lá uma casa de 200 e poucos mil reais dentro de um condomínio e um Palio Economy 1.0 na garagem. Beleza. O tempo foi passando, como corretor de imóveis. Quem é corretor, não sei se tem corretor assistindo essa live aqui, sabe que
não é tão fácil, porque é um mês pelo outro, né? Tem mês que você não vende, e aí você tem que suprir com o mês que você vendeu, e etc. E eu cheguei nos meus últimos meses, o meu último ano mais ou menos de corretor de imóveis, eu cheguei na minha pior fase, que foi a fase onde eu não conseguia vender, trabalhava no plantão, mas não vendia, e foi a fase onde começou a cair o meu faturamento e aumentar as minhas dívidas. Foi exatamente nesse período que começou a atrasar as parcelas da casa, da Caixa Econômica Federal, e começou a atrasar também as parcelas do carro, que também era financiado. E para quem sabe do que eu estou falando, quando você tem um bem financiado, esse bem ele não é seu enquanto você não quita, né? Esse bem financiado é do banco. É a garantia que o banco tem que você vai pagar. Se você não paga, ele toma. E comigo não foi diferente. Eu acredito que essa possa ser a realidade de algumas pessoas no Brasil. Eu parei de pagar esse imóvel e esse imóvel que eu morava foi a leilão. E o carro, ó pra você ver como que começou a acontecer um rio de merda comigo no mesmo ano. O carro que a gente tinha financiado, esse Palio Economy 1.0, a gente estava passando no pedágio aqui na Castelo Branco e paramos aí, fomos parados pela Polícia Federal, rodoviária, né? Pela Polícia Rodoviária. E estava com o documento atrasado, o carro em busca e apreensão, a polícia parou e prendeu o carro. E de noite, hein? Eu lembro que meu pai estava pintando um apartamento que o meu irmão tinha alugado em Santana, e na volta a polícia parou e, bum, levou o carro embora. Cadê esse carro, Sanchão? Não faço a mínima ideia, deve estar no pátio até hoje. E a casa não foi diferente. A casa foi a leilão, né? Eu vou deixar até aqui na tela agora para vocês verem. A casa foi a leilão, ó. Eu tenho um print de um e-mail. Atente-se na data. Que data que tá aí? 2018, ó. Eu tenho um e-mail na minha caixa de entrada e é importante vocês verem, ó. Em 2018 foi quando eu mandei esse e-mail. Não lembro para quem que foi. Não sei se foi pro dono da construtora que eu trabalhava, que eu tava sem vender. E olha só esse e-mail. Esse e-mail ele tem aí um texto e ele mostra aí o printzinho, tá vendo? Ó, do valor da casa, que a casa estava em leilão, tá vendo? O valor de venda 230 mil, valor de avaliação 198, agende uma visita, tá vendo? Foi quando eu comecei a receber os e-mails aí do banco, né? Olha lá, ó, Estrada do Morro Grande 2033, casa 28, tá vendo? Jardim Isis e tal. Beleza, pode voltar para mim aqui, ó. E aí, esse e-mail foi quando eu recebi aquele baque. Só que assim, a maioria das pessoas, quando recebe isso, o que vem na cabeça dela é que, porra, fudeu. Eu tô ferrado, vou ser despejado, vou ter que morar na rua. E eu sou o tipo de cara que eu evito pensar no problema. Porque quanto mais você pensa no problema, mais problema você atrai para você. E eu costumava pensar na solução. Eu falava para minha esposa assim, ó, a gente vai sair dessa. A casa tá em leilão, até ela ser vendida, até o cara que comprou vir aqui, a gente precisa conhecer a pessoa que comprar, precisa conversar se ele vai querer alugar o imóvel, se ele vai querer desfazer do imóvel, se ele vai querer que a gente saia. Se ele quiser que a gente saia, a gente sai. E aí a gente vai e, sei lá, aluga uma casa, aluga um apartamento mais barato e vai viver ali. Então, o que a gente fez? O imóvel foi vendido no leilão pro Wellington, o Wellington foi e bateu um dia na nossa porta. Eu falei, puta, chegou o dia. Bateu, parou o carro dele na frente da casa, bateu na porta, atendi. Ele, ó, então, cara, eu queria me apresentar pra você, eu sou o Wellington. Ele tava aí da esposa, tava eu em casa com a minha família, minha esposa e minhas 3 filhas. Ele olhou assim pra dentro, viu a família, falou, cara, não sei, é meio chato que eu vou te falar, mas eu fui o cara que arrematou a casa que você mora no leilão da Caixa Econômica. E como eu já esperava, já tinha recebido carta do juiz, ou do banco que tinha sido leiloado e tal. Eu já esperava, eu não me abalei com isso. Eu falei, cara, entra aqui, vamos tomar um café. Ele entrou em casa, a gente foi tomar um café. E aí eu fiz a proposta para ele. Eu falei, cara, eu quero te fazer uma proposta. Eu não sei com qual intuito você comprou a casa. Se você quer morar com a sua esposa, se você vai vender a casa, ou se você tem o intuito de alugar. Se você tiver um intuito de alugar, eu queria ser o seu inquilino. Eu quero pagar para você aí o aluguel por mês. Na época ele me alugou a casa por 800 e poucos reais, 850 reais. E aí decidiu alugar e aí eu continuei morando naquela casa ainda, pagando o aluguel de 850 reais. Mas o que é importante de você que está assistindo essa live agora saber dessa história? Porque a minha realidade não é diferente da sua. Talvez os problemas que eu tenha passado lá atrás
possa até ser maior do que o que você tem hoje. Mas é importante que você tenha entendido o início da minha história para você ver que ficar rico, ficar milionário é algo palpável. É possível. Dá para ficar rico. Dá para ficar milionário. Principalmente trabalhando pela internet. Então eu fiz questão de trazer essa prova desse e-mail para vocês aqui agora e contar de novo toda a minha história que algum de vocês já escutou, para que, se você está passando hoje por uma situação difícil, entenda, o fundo do poço é o melhor lugar que você pode estar hoje. Só existe uma saída para quem está no fundo do poço. E essa saída é para cima. Há 5 anos atrás, eu conheci o mercado digital. Atolado em dívidas, morando de aluguel, recém perdido uma casa, a pé, tinha perdido um carro. Conheci o mercado digital. Quando eu conheci o mercado digital há 5 anos atrás, eu lembro que os meus primeiros 6 meses fazendo essa parada, eu não colhi resultados. Não significa que eu não vendi. Significa que eu não consegui ter lucro. Muitas pessoas no meu lugar teriam desistido, como foi o que aconteceu. Eu tinha um sócio no início, começamos juntos esse empreendimento. E no 6º mês, sem lucro, sem resultado, esse meu sócio abandonou o barco, voltou para a corretagem. E eu, acreditando no negócio, porque assistindo vídeo no YouTube, acompanhando os barões no digital na internet. Quem são os barões do digital? Os grandes players que você segue aí no Instagram. Acompanhando os grandes players no Instagram, vendo vídeo no YouTube da galera do mercado digital e vendo a vida próspera que esse povo tinha, com carros, mansões, eu falei, não é possível. Uma hora isso aqui tem que dar certo. Não é possível que um cara de determinada idade, às vezes mais novo do que eu, que tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, um cérebro pensante, consegue ficar rico, ganhar dinheiro com essa bagaça, e eu, que já sou vendedor nato, desde os 11 anos de idade, não vou conseguir. Então esse meu primeiro sócio abandonou o barco, saiu fora do negócio, e eu continuei. E foi então a partir do 6º mês para o 7º que eu comecei a colher os frutos. Frutos exorbitantes? Ah, já do 7º mês já fiz meu primeiro milhão? Claro que não. Eu fui como a galinha, que vai enchendo papo de grão em grão. Eu fui aos poucos. Fui galgando, 7º mês ali consegui fazer um lucro. Tipo, porra, 7º mês deu lá, sei lá, 5, 10 mil. Não lembro agora exatamente. E aí foi indo, foi aumentando esse lucro. Foi exponencializando a cada mês, a cada mês, a cada mês, até chegar onde eu vivo, o que eu vivo hoje. Então, às vezes, você está começando no digital agora, ou você já começou no digital, e você quer ter resultado na primeira semana. Você quer ter resultado no primeiro mês. É possível? É possível. Tem gente que começa hoje no digital, na primeira semana, consegue fazer seus primeiros, sei lá, seus primeiros 5 dígitos. Mais de 10 mil reais na primeira semana. Só que você tem que entender que cada pessoa é diferente uma da outra. Às vezes, o que é fácil para você é complicado para outra. Então, eu aceitei isso no começo. Eu me enxergava na mesma situação, como ser humano, daqueles grandes players que já ganhavam dinheiro, só que eu entendia que o resultado que ele tinha vinha do conhecimento que ele tinha. Ou seja, o resultado que eu não tinha vinha do conhecimento que eu ainda não tinha adquirido. Talvez o resultado que você não tem hoje venha de algo que você ainda não sabe. Por isso é importante que você acompanhe todas as lives dos barões do digital, até o dia que eu cansar de fazer live e falar, chega, não aguento mais, parou. Acompanhe todo o passo a passo, porque de fato eu vou abrir para você a caixa preta de tudo que eu fiz para chegar até aqui. E nessa live de hoje, eu vou deixar para vocês aqui os 7 pontos principais que me fizeram me tornar um milionário antes dos 30 anos. Para você que está na live aqui agora e está esperando eu mostrar para você um PLR milionário que faz 7 dígitos mês que eu estou rodando, ou o botão do Facebook secreto que você vai aprender para não tomar nunca mais um bloqueio na sua vida, você pode sair da live agora. Porque enquanto você não estiver preparado para apertar os botões, você nunca vai ganhar dinheiro. E a preparação, ela vem da mentalidade. Sinto muito te dizer, mas você vai começar a ouvir, pelo menos nas próximas lives, o papo de coach que me deixou milionário. Eu fiquei rico há 5 anos atrás. Eu só fiz o download do dinheiro há uns 2, 3 anos. Mas eu fiquei rico há 5 anos atrás.
E quais foram os principais 7 pontos que me fizeram ficar milionários antes de baixar o download para a conta bancária? Antes de falar os 7 pontos, eu quero que você comente aqui no vídeo agora, nos comentários. Manda aqui nos comentários se você hoje é um afiliado ou um produtor. Manda aqui, ó, eu sou um afiliado ou eu sou o produtor. Manda só para eu saber qual que é a balança da galera que está assistindo essa live de agora. Exatamente. Todos vocês têm que estar preparados. Eu vou dar uma data para você aqui, um spoiler. 5 de julho. Se você não tiver rico até 5 de julho, nem precisa acompanhar as lives dos barões. Eu só quero que você fique rico até 5 de julho. Mas rico aqui, ó, na sua mentalidade. Ó, tem uma galera falando que é afiliado. Afiliado. É isso. Afiliado. Você vai aprender ao longo dessas lives a como parar de ser um CLT de produtor. Eu quero que você entenda que, tendo o seu próprio produto, os seus resultados serão mais rápidos. Vamos lá. Pega um papel e uma caneta, porque eu quero que você anote os 7 pontos principais que me fizeram me tornar um milionário antes dos 30 anos. Eu já falei aqui, eu não vou falar nessa primeira live nenhum termo técnico ou nenhuma ferramentinha que você vai usar para ter resultado na internet, a não ser que você consiga aplicar os 7 pontos fundamentais para te tornar o próximo milionário da sua família. Primeiro ponto, pega o papel e a caneta. Você precisa criar um desejo, uma obsessão pelo que você quer viver. Se você quer viver uma vida extraordinária, crie um desejo e uma obsessão por isso. Porque é o seguinte, existe uma frase que eu escuto desde os meus 12 anos de idade, quando eu ingressei numa carreira de arte marcial. Ó, para quem não sabe, hoje eu estou bem acima do peso, mas depois eu vou procurar umas fotos minhas quando eu tinha 12 até os meus 18, para você ver como é que o Sanchão era trincado. O Sanchão fez dos 12 aos 18 anos de arte marcial, eu era atleta de Kung Fu. E fui monitor da academia, né, fui instrutor, dei aula para um monte de aluno. Eu era trincadão. Eu comecei a engordar depois que casei, que eu dei uma relaxada. Então, dos meus 12 aos meus 17, eu ouvia 2 frases primordiais ali na academia. A primeira frase é, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma desculpa. E a segunda frase que eu carrego comigo, sobre desejo. Tudo aquilo que você deseja, do fundo do seu coração e da sua mente, que não vai fazer mal a ninguém, o universo conspira para que dê certo. Primeiro ponto primordial que vai fazer você ter resultado em qualquer coisa que você decidir colocar sua mão. Desejo. Mas eu não estou falando aqui de um desejo banal. Desejo de como, cara, eu tô com sede. Deixa eu tomar uma água aqui. Tô com desejo de tomar uma água. Não. Eu tô falando aqui do desejo ardente e obcecado por conseguir aquilo que você quer. Segundo ponto, você precisa saber o quanto você quer. Ou o que você quer genuinamente, tá? Porque o universo, quando escuta o seu desejo, ele precisa da cifra, ele precisa do nome, ele precisa de saber o que é. Então, o segundo ponto, saber o quanto. Vou dar um exemplo. Você quer ganhar R$1 milhão nos próximos 12 meses. Tenha claro esse número. Você quer 1 milhão. Não é 100 mil, não é 500 mil, é 1. Então, o primeiro ponto é desejo. O segundo ponto é saber o quanto e o que você quer. Terceiro ponto, você vai determinar o que você vai entregar em troca daquilo que você quer. Bom, eu quero R$1 milhão em 12 meses. E eu vou dar em troca meu tempo, estudo, lágrima, suor e gordura. Então você precisa saber desejar, precisa saber o que você quer, tem que ser específico. Você tem que ser específico naquilo que você quer. E terceiro, você tem que entregar algo em troca. O que você está disposto a dar? Qual o preço que você quer pagar para ter aquilo que você deseja, aquilo que você quer? Quarto ponto, estabeleça uma data para aquilo acontecer. Tudo na vida tem data de validade, inclusive a data final para ser pobre.
Você precisa definir o dia. Coloca o dia na sua mente, coloca o dia no papel. No dia 13 de dezembro de 2022, eu terei o meu primeiro R$ 1.000.000. Quinto ponto. Crie um plano de negócio. O que é criar um plano de negócio, Sanchão? Eu preciso determinar o que eu quero fazer para se tornar um milionário. Já defini. Eu quero trabalhar com marketing digital. Eu vou ser produtor e vou lançar um PLR. Bom, criei meu plano de negócio. Eu quero trabalhar com marketing digital, vou lançar um produto encapsulado. Criei meu plano de negócio. Eu vou abrir uma loja física. Abri a loja física, criei meu plano de negócio. Defina o que você quer fazer. Beleza? Essa é a criação do plano de negócio. Sexto, escreva no papel quanto e quando tudo isso que você está planejando vai acontecer. Porque quando você tira da mente e do seu coração aquilo que você quer e transmite aquilo para um papel, automaticamente, além de você falar para o universo, com a sua mente, aquilo que você está desejando, você também está falando para os seus olhos. Os seus olhos estão lendo aquilo que você busca. O sétimo ponto e mais importante dessa jornada é que você vai ler e reler todos os dias aquilo que você colocou no papel. Beleza? Não adianta nada você querer ficar rico se você não mentalizou isso, se você não escreveu isso no papel, se você não colocou prazo de validade para isso acontecer e se você não visualiza diariamente essa situação na sua vida. Então, esses são os 7 pontos que me tornaram milionários antes de fazer o download na minha conta bancária. Lá atrás, há 5 anos, quando eu estava galgando o negócio do mercado digital, inclusive eu postei até um print de um direct de um cara que me segue desde 2019. Desde 2018, 2019 ele me segue e ele mandou assim pra mim: cara, parabéns. Eu acompanho a sua evolução desde o começo. Desde quando você vendia 100, 200 reais por dia. E ver onde você chegou hoje é inspirador. O que me difere da maioria das pessoas que não tem resultado no mercado digital? O que me difere é que eu coloquei em prática esses 7 tópicos que eu acabei de falar para vocês. Eu tracei o plano, eu desejei, eu coloquei o número no papel, eu dei data de validade para quando a minha vida ia mudar. E eu lia todos os dias tudo aquilo que eu queria que acontecesse na minha vida. Eu não só pensava, como eu narrava para o universo a vida que eu queria viver e a que eu vivo hoje. Na live de amanhã, eu vou falar de outro assunto com vocês, mas tudo tem a ver com o ponto final. Qual que é o ponto final? O ponto final é ficar milionário. Como você vai ficar milionário? Não sei o que você quer fazer, mas eu vou mostrar para você durante a sequência de todas as lives como você pode ficar rico independente do negócio que você vai fazer. Aonde você colocar a mão, você tem que prosperar. Mas para isso, a gente vai continuar batendo nessa tecla da sua mentalidade para transformar a sua realidade financeira. Amanhã, às 9 da noite, eu vou mostrar para vocês aqui outras coisas que eu fiz e faço ainda hoje, que trazem aí todos os meses múltiplos 7 dígitos de faturamento no meu negócio. Mas eu preciso que você esteja apto a adquirir esse conhecimento. E você nunca vai ficar rico se você não implementar esses 7 pontos que eu acabei de ditar para vocês aqui. Começa a colocar em prática. A tarefa que você tem hoje é colocar em prática esses 7 pontos dentro da sua vida, dentro do seu negócio, dentro da sua casa. Se você quer se tornar aí o primeiro milionário da sua casa, coloque esses 7 pontos em prática. Aí, irmão, pegar na bola do touro aqui, ó, não vai fazer você ganhar dinheiro, prosperar porra nenhuma disso. O que vai fazer você prosperar e ganhar dinheiro é ter uma habilidade que vale muito no mercado hoje. Sem dúvida nenhuma, a profissão, a habilidade de fazer tráfego é a mais valiosa dentro do mundo digital. Para de procrastinar, adquire um conteúdo agora que vai te posicionar como gestor dentro do Google, Facebook, YouTube, Instagram, a porra inteira por um preço muito acessível, barreira de entrada muito baixa para você e garantia do produto. Se não fizer sentido para você, eu devolvo seu dinheiro.